Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade, então, à nossa série de vídeos, uma função, uma visualização. Hoje a gente vai falar sobre uma função que permite a criação de gráficos do tipo heatmap, ou também chamados de mapa de calor. Esses gráficos, eles são bem interessantes porque eles buscam representar uma matriz de valores numéricos por meio de cores. Então, a gente consegue ter uma percepção da intensidade daqueles valores numéricos por meio de uma coloração específica. Então, quanto mais forte aquela cor, né, dependendo da escala utilizada, significa que aquelas observações apresentaram maiores valores para aquela variável que a gente está observando. Quando a gente começar a realizar aqui a nossa análise no R, né, a utilização da função no R, eu acho que vai ficar mais claro para vocês o que se trata um heatmap, para quem ainda não conhece. Então, nessa série, a gente está utilizando o banco de dados Titanic. Então, se você ainda não viu o vídeo, né, o primeiro vídeo dessa série, dá uma olhadinha que lá a gente fala um pouco melhor sobre esse banco e sobre as transformações que a gente precisa fazer em algumas variáveis. Então, vocês vão perceber que essa parte inicial do nosso script vai ser sempre a mesma, porque é onde a gente está tratando os dados. E logo em seguida vem a função que a gente quer apresentar, né, que eu sempre digo que é a estrela do nosso vídeo, tá certo? Então, para começar, eu preciso carregar os pacotes Titanic e Perritmap. Já o pacote Perritmap vai ser uma novidade, porque é ele que contém a função que a gente vai utilizar, que é a Perritmap, tá? Ou Perritmap. Bom, então, o pacote Titanic provavelmente você já tem aí, se você está seguindo essa série de vídeos. E o pacote Perritmap a gente precisa instalar, tá bom? Eu já tenho instalado no meu computador, mas vale lembrar que a gente tem duas opções de instalação. Ou por meio da função install packages, e entre aspas a gente coloca o nome do pacote, ok? Então eu posso instalar dessa forma, certo? Install.packages, entre aspas, perritmap, que é o nome do pacote. Ou eu posso utilizar por meio do botãozinho aqui packages e install p-heatmap, tá certo? Bom, como eu falei para vocês, eu já tenho o pacote, então eu não preciso passar por essa etapa. Basta eu, então, carregar o meu pacote p-heatmap. Então, aqui nessas etapas posteriores, a gente está fazendo algumas transformações. Primeiro, a gente está lendo e filtrando os dados com as variáveis de interesse, convertendo algumas variáveis qualitativas que estavam codificadas como numéricas pelo banco original, corrigindo o espaço em branco que tem na variável embarked, e aqui para o nosso caso a gente vai pegar os dados completos, tá? Ou a gente poderia simplesmente trabalhar com os dados com o NA. Então a gente pode fazer essa avaliação, né, depois se vai aparecer alguma diferença nas nossas representações, tá certo? Então, novamente, para a gente não prolongar muito o vídeo, eu vou pular essa etapa aqui, tá? Mas se você quiser entender um pouco melhor o que foi feito aqui, dá uma olhadinha no vídeo anterior, quando a gente apresenta a função ggpairs, ok? Então, vamos lá. Carregando aqui novamente o pacote, a gente já fez isso, então eu vou remover aqui, tá? A gente já carregou lá em cima. E aí, vamos então à nossa função perritmap, tá? Primeiro, né, como ela vai representar para a gente um gráfico heatmap, que é um gráfico, um mapa de calor, a gente precisa que as nossas variáveis sejam numéricas. Então, a gente vai utilizar para essa representação variáveis numéricas. A gente tem aqui 8 variáveis, tá? Esse é o nosso banco dados, então vamos dar uma olhadinha. A gente tem as variáveis numéricas idade, age, né, CBSP, Porsche, que são duas variáveis que representam para a gente o número, né, o número de acompanhantes, né, ou pais, filhos, enfim, parentes que acompanharam aquela pessoa na viagem, e a tarifa paga, tá? Aqui apareceu o NA porque a gente não rodou aqui, né? A gente não rodou essa linha. Então, vamos rodar para a gente agora, então,
né, dados completos, tá bom? A gente não tinha rodado aquele comando ainda. Então, as únicas variáveis quantitativas que a gente tem aqui é age, CBSP, Porsche e fair, 4 variáveis. Então, a gente precisa selecionar essas variáveis para o nosso heatmap, porque a função só consegue trabalhar com dados quantitativos, dados numéricos, ok? Como a gente tem 712 observações, a nossa figura ela ficaria muito grande. Então, só a título de representação aqui nesse vídeo, eu vou selecionar as 100 primeiras linhas, tá? Mas é só a título de representação mesmo, tá, gente? Porque senão o nosso heatmap vai ficar muito achatadinho, muito estreitinho, e a gente teria que exportar o nosso gráfico para uma imagem para que a gente pudesse verificar melhor. Então, só a título de curiosidade, né, a título de representação, melhor dizendo, eu vou utilizar as 100 primeiras observações. Então, o que eu estou fazendo aqui é criando uma matriz numérica chamada dados_num, tá? Por meio da função as.matrix, e eu estou pegando o meu banco de dados da primeira até a 100ª linha e as colunas de 4 a 7, certo? Porque são justamente as colunas numéricas, ok? Então, vamos gerar dados num. Geramos aqui, então, a nossa matriz numérica, tá certo? Apenas com variáveis quantitativas. E aí, o próximo passo é a gente normalizar as nossas colunas. Por quê? Se a gente olhar aqui, cada variável, né, mesmo elas sendo da mesma classe, são variáveis numéricas, elas apresentam escalas diferentes. Então, a gente vê que a idade, né, ela está variando desde, talvez, 0 ano, né, um bebê, até mais de 100 anos, né, um idoso. Enquanto que as variáveis CBSP e Porsche, que são número de acompanhantes, vão estar variando de 0, talvez né, se a gente pensar em um número muito grande, 10, mas nada, né, nada com uma grande variabilidade quanto à idade, que pode ir de 0 a 100. Já a tarifa também, ela vai ter valores diferentes, né, podendo até ser um pouco mais próximas da idade, mas também com diferentes valores. Então, cada variável está representada dentro de uma escala. E aí, no heatmap, é interessante que todas estejam representadas numa mesma escala. Por quê? Porque a gente vai olhar as cores dentro, né, de uma escala de valores. Então, para todas as variáveis, eu vou utilizar uma mesma escala de valores, né, uma escala de cores, e não faria sentido eu, então, talvez pegar, vamos supor, né, que a tarifa vá até 250. Então, eu precisaria de uma escala que vá de 0 a 250. Então, obviamente, as variáveis CBSP e Porsche teriam valores muito pequenininhos, né, comparado a 250, já que essa variável está variando em torno de 0 até 10, 15, né? Então, eu preciso que essas variáveis estejam representadas numa mesma escala, senão não vai fazer sentido esse meu heatmap, tá? Vai se perder toda a interpretação que o gráfico quer trazer para a gente. Então, o que a gente precisa fazer é normalizar, e eu vou utilizar a função scale. A função scale, ela normaliza para uma média 0 e desvio padrão 1. Então, as 4 variáveis agora vão se transformar de forma que, ao calcular a média e desvio padrão, as 4 variáveis vão apresentar média 0 e desvio padrão 1, tá certo? Lembrando que os números vão mudar, mas a informação vai permanecer, que é o quê? Quanto maior o valor, maior vai ser esse número nessa nova escala, tá? Então, a interpretação vai permanecer, só que agora a gente vai ter números diferentes, porque a gente vai garantir essa média 0 e desvio padrão 1, tá certo? Então, eu estou criando aqui uma nova matriz chamada dados_num_scale, que é o resultado da nossa matriz dados_num, normalizada com média 0 e desvio padrão 1. Ok? Vamos dar uma olhadinha? Então, percebam que agora, né, eu tenho valores aqui,
né? Eu tenho valores aqui de forma que eu garanta o quê? Que o meu heatmap ele vai ser representado com a mesma escala de valores, uma vez que as 4 variáveis agora estão representadas em uma mesma escala, tá certo? Ou seja, todas elas com média 0 e desvio padrão 1. Por isso que a gente encontra aqui valores negativos. É claro que não existe aqui uma idade de menos 0,36. Mas se a gente pensar, né, na nossa versão original, eu tinha antes um valor 22 e 38. Então, agora eu passo a ter menos 0,36 e 0,69. Então, se vocês perceberem, a lógica se mantém, né? Se a gente olhar esses 3 primeiros valores da idade, eu tenho o menor valor entre os 3, tá? O menor, o maior e o valor do meio. Então, vamos ver se isso foi respeitado. De fato, o menor valor, o maior e o valor do meio, tá certo? Então, a lógica foi respeitada, só que agora a gente tem novos valores. Por quê? Porque no heatmap o que vai interessar para a gente é a cor, né? A intensidade da cor que está sendo representada nessa visualização, ok? Então, vamos à função, tá? Então, a função que a gente vai utilizar é a pHeatmap. Eu estou carregando aqui o pacote RColorBrewer, que ele fornece para a gente paletas de cores, tá certo? Então, se você também não tem esse pacote, instale-o da mesma forma que a gente viu anteriormente, como instalar um pacote, para que a gente possa fazer aqui o uso dessas paletas de cores. É claro que vocês podem utilizar outras paletas, tá? Mas aqui é apenas uma sugestão, até mesmo da própria função pHeatmap. Então, vamos passar cada argumento e aí a gente vai vendo as transformações desses argumentos. Então, para começar, vou esticar aqui um pouquinho para a gente ter um gráfico melhor. Então, vamos lá. A função pHeatmap tem como primeiro argumento mat, que seria a nossa matriz numérica dos valores a serem traçados. Então, eu vou fornecer aqui a minha matriz, que é dados, underline, num, underline, scale. O próximo argumento que a gente tem aqui é o color, tá? Que é onde a gente vai informar os vetores de paletas usadas no mapa de calor. Então, aqui eu estou utilizando a paleta RDYLBU do pacote RColorBrewer, tá? E essa paleta aqui, ela é formada por cores vermelhas, RD vem de red, amarelo, yellow e blue, tá? Então, o que a gente vai ter representado no nosso gráfico são cores que variam desde vermelho até azul, tá certo? Daqui a pouco a gente vai ver isso melhor. Então, outro argumento que a gente tem aqui é k-means underline k, que a gente pode fornecer um número de clusters k-mean a serem feitos. Não sei se vocês já têm alguma experiência com análise, né, aprendizado não supervisionado, que é o caso dos algoritmos de agrupamento. E k-means é um desses algoritmos. Então, a função ela permite agrupar as nossas observações, né, por meio de um número de clusters k-means pré-definidos. Então, eu poderia falar, olha, eu quero agrupar as minhas observações em 5 grupos. Então, o heatmap representado já vai ser com esses agrupamentos, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso. A gente tem o argumento border underline color, que seria a cor das bordas da célula. Aqui está representada com a cor Gray 60, né? Seria uma tonalidade de cinza, que a gente já vai ver. A gente tem os argumentos cell width e no caso, a largura e a altura da célula, né? Vamos já traduzir aqui para o português. Então, quando a gente fornece os argumentos a esses argumentos, NA, ele vai ajustar conforme o tamanho aqui que a gente destinou para o gráfico. Mas a gente também pode dar valores da nossa vontade, tá bom? A gente vai ficar mexendo daqui a pouco nesses argumentos. A gente tem o parâmetro scale, que aqui a gente está utilizando como nome, ou seja, nenhum, porque a gente já fez, né, essa normalização previamente. Então, no caso aqui, ele dá a opção row, column e none. No caso, row e column, eu faria essa normalização ou por linha ou por coluna,
tá? Então, eu estaria avaliando ou por linha ou por coluna. Mas é mais interessante a gente fazer essa normalização previamente, para que a gente possa ver, então, todas as variáveis numa mesma escala, tá certo? A gente tem as opções cluster rows e calls, que seria, né, para a gente falar se a gente deseja representar nesse nosso heatmap as nossas linhas e colunas agrupadas, tá? A gente tem a opção dele realizar esse agrupamento, ou a gente poderia fornecer um objeto hclust, que seria já um resultado informando esses agrupamentos, tá bom? Bom, e aí, se a gente deseja, né, a gente precisa falar que medida de distância a gente vai utilizar. Então, ou a gente pode utilizar a correlation, aqui, correlation, quando a gente quer correlação de Pearson, ou todas aquelas medidas de distância que existem na função dist. Então, talvez, se você não tenha conhecimento de agrupamento, técnicas de agrupamento, né, de clusterização, talvez essa parte aqui para você esteja um pouco nebulosa ainda, ok? Mas se você já tem um conhecimento, você deve lembrar daquelas distâncias, né, Mahalanobis, euclidiana, distância de Manhattan. Então, todas essas opções podem ser inseridas nessa função, tá bom? O argumento clustering method é o método de agrupamento que vai ser utilizado. Então, aqui ele está utilizando como complete, mas a gente pode usar, por exemplo, word, ok? Cut trees, rows ou columns, né, calls, que seria o número de clusters que a gente vai utilizar para cortar o nosso heatmap, ok? A gente também tem a questão da altura, né, para linhas e colunas. Quanto que a gente vai utilizar de altura para representar, né, o nosso dendrograma que é representado nas laterais do heatmap. O valor padrão é 50, mas a gente pode ajustar essa altura fornecendo outros valores, tá certo? A gente pode inserir a legenda, ok? Por meio deste argumento. Os vetores de pontos, né? O vetor de pontos de interrupção para a legenda. Então, por padrão, eles definem os valores, mas eu posso querer especificar outros valores para essa minha legenda. Ou até mesmo substituir valores por categorias, tá certo? Então, seria por meio do argumento Landed Labels. A gente tem a opção também de fazer anotações tanto em linha quanto em coluna, que seria talvez informar, né, neste mapa de calor, alguma informação referente às variáveis e às observações, alguma informação qualitativa, tá? A gente vai ver isso também. Então, temos a annotation colors, isso que seria para especificar as cores de forma manual, e também a legenda, tá certo? Podemos também mudar os nomes que são dados a essas anotações. Temos o argumento drop underline levels, que seria remover, né, aqueles níveis que não foram utilizados. Show row names e call names, que é para mostrar o nome das variáveis, né, e que no caso seria o nome das colunas e o nome das linhas. Podemos dar um título ao nosso gráfico por meio do argumento main. Podemos mudar o tamanho geral, né, da fonte, tanto geral do gráfico quanto das linhas e colunas, tá? Podemos também mudar a angulação, né, o ângulo em que são representados os nomes das colunas. Então, a gente pode utilizar os ângulos 0, 45, 90, 270 e 315. Podemos mostrar números, os valores numéricos dentro de cada célula. E se informamos, podemos formatar com 2 casas decimais, que é o que está representado aqui, 1, 3 e por aí vai. A cor que esse número vai ser representado. O tamanho desse número. Podemos também mudar, né, o nome das linhas e das colunas que são representadas no heatmap. Podemos salvar o nosso gráfico em, né, em um arquivo de imagem. Temos as opções PNG, PDF, TIFF, BMP e JPEG. Podemos exportar essa imagem com largura e altura especificadas em polegadas.
Podemos falar, né, para rodar, mas não desenhar o gráfico. E, por fim, o argumento NA_col, que seria a cor da célula NA na matriz, tá certo? Então, vamos fazer alguma... Primeiro, vamos rodar do jeito que tá, para a gente ver como é esse heatmap. E depois a gente vai fazendo algumas mudanças. Opa! Primeiro a gente precisa carregar a nossa função de cores, né, gente? Então, carregando aqui rColorBrewer. Ok, agora sim, vamos rodar o nosso heatmap. Bacana! Então, aqui a gente deu a opção... Lembra que eu falei para vocês? Vou colocar 100 linhas para a gente conseguir visualizar melhor, mas eu estou achando que eu vou transformar para 50 linhas. Por quê? Para a gente conseguir visualizar melhor ainda, né? Então, estou rodando aqui de novo, tá? Então, agora fica mais interessante da gente visualizar, tá certo, gente? Então, vamos entender melhor como que é esse heatmap. Então, se vocês perceberem aqui, a gente tem representado as colunas, que são aquelas 4 colunas numéricas, né? Em cada linha é uma observação, então a gente tem aqui também, ó, o número, né, da linha. Então, por exemplo, essa primeira observação é a observação que está na linha 28. Essa segunda observação é a que está na linha 60 e por aí vai, tá certo? Aqui a gente acabou pegando as 50 primeiras linhas, mas a gente poderia ter pegado algo, né, de forma aleatória, tá certo? Então, vamos tentar interpretar tudo isso aqui, né? O que a gente percebe aqui? Por essa escala de valores, a gente percebe que quanto mais azul escuro, menor o valor. E quanto mais vermelho, né, vermelho forte, maior o valor, tá? Então, agora a gente consegue, de forma geral, observar, por exemplo, né, que essa primeira observação aqui, a linha 28, ela pagou uma tarifa enorme, né, comparada às outras 49 observações, tá certo? As linhas aqui 14 e 26 também levaram um maior número de parentes, né, de pais e filhos, comparados às outras linhas. A gente pode até dar uma olhada aqui nos nossos dados. Vamos olhar, por exemplo, a linha 14. Ó, 5, tá vendo? Faz sentido, né? A 26, 5 também. Então, por isso que elas receberam uma coloração maior. A linha 28, né? Pagou o quê? 263, né? De tarifa comparada às outras linhas que foram, né, tarifas bem mais baixas, tá certo? A gente poderia tentar fazer alguma coisa aleatória. Vamos tentar? Se a gente criasse um vetor aqui, ó, que eu vou chamar de índices, e pegar algo aleatório, sample, né, de 1 a 712, 50 números. Vamos ver se vai? Então, ele criou aqui, tá vendo, ó, um índice de 1 a 50 com números aleatórios que variam de 1 a 712. Então, eu vou colocar aqui no lugar esse indi, tá? E vou rodar novamente aqui. Então, acabou que a gente ainda continuou só com o vermelhinho. Eu queria ver alguma coisa mais aleatória, mas tá mais interessante, né? Então, só para recapitular o que a gente fez aqui, tá? Para trazer uma coisa mais aleatória para a nossa representação, eu criei um vetor indi, em que ele sorteia dos números 1 a 712, que são as observações que a gente tem, né, no nosso banco, 50 números. Então, eu utilizei esses números, que indicam as posições das linhas, para selecionar essas 50 linhas para a nossa representação, tá certo? E aí, o que mais que ele já está fazendo aqui no nosso gráfico? Se vocês perceberem, essa estrutura aqui que a gente tem aqui em cima e aqui do lado esquerdo é o que a gente chama de dendrograma, né? Que é uma representação gráfica proveniente do agrupamento hierárquico, em que a gente vai agrupando as observações, né, que seria o caso aqui das linhas ou das colunas, por conta da similaridade. Tá? E como que a gente avalia essa similaridade? Por alguma medida de distância que a gente informa na função e por, né, utilizando um método de agrupamento, tá?
Então, se vocês perceberem, o que ele tentou fazer aqui foi agrupar essas observações por meio, né, das suas similaridades, tá certo? Então, a gente pode, né, além disso, né, além dessa representação aqui padrão, a gente pode fazer algumas modificações por meio desses argumentos que tem na função. Então, vamos lá, vamos passar por cada uma delas? Eu posso mudar aqui a minha paleta de cores, né? Então, por exemplo, eu sei que existe uma paleta chamada Blues. Então, agora, o que aconteceu? A gente mudou as nossas cores só para azuis, né? Cores azuis. Só que para esse tipo de representação não é interessante, né? Porque dá a impressão de que está tudo numa mesma tonalidade. Então, é interessante utilizar paletas coloridas, tá certo? Então, a paleta que a gente tinha antes é uma paleta bem interessante, porque ela já traz essas diferentes cores, o que dá essa noção mesmo, né, de mapa de calor, tá certo? Vocês podem encontrar mais paletas por meio da função Color Ramp Palette, tá? E lá vão ter várias opções para vocês brincarem aí com o heatmap de vocês, tá certo? Como eu falei para vocês, no argumento K-means, a gente pode definir o número de grupos e ele vai representar esses grupos, né, já agrupados. Então, se eu falo que eu quero 5 grupos, ele fez o quê? Ele fez um agrupamento, né, de todas aquelas observações em 5. Então, se vocês observarem aqui, né, ele até mostra, ó, eu tenho 5 clusters e cada um desses clusters tem um número específico de observações. Então, por exemplo, o cluster 2 é o maior cluster, com 21 observações. E, de forma geral, se a gente comparar esse cluster com os demais, a gente vê o quê? Que ele tem uma idade relativamente mediana, né? Enquanto que esse grupo 3 aqui, ó, esse cluster 3, com 3 pessoas só, pagaram uma tarifa maior comparada aos outros grupos. Esse grupo aqui, né, já levou um número maior de parentes que são irmãos e cunhados, se eu não me engano. Já o grupo 1 aqui, ó, com 4 pessoas, levou o maior número de pais, filhos. Então, a gente agrupou as nossas observações e estamos fazendo a interpretação em cima desses agrupamentos, tá certo? O outro argumento que a gente tem aqui é a cor da borda. Então, eu vou tirar o cluster, eu vou deixar com os valores originais e vou mudar aqui, ó, o valor da borda. Perdão, a cor da borda. Eu vou colocar aqui black, tá? A largura e a altura da célula. Então, vou botar aqui 20 e 20 para ver o que vai acontecer, tá? Vamos ver? Então, ó, o fato de eu ter colocado 20 para a altura me prejudicou. Por quê? Porque eu não estou conseguindo ver todo o gráfico. Então, vamos mudar para a altura, talvez, vamos deixar no NA, porque aí ele vai definir a melhor altura. Então, ó, agora a gente já, né, consegue visualizar todo o gráfico. O que mais que a gente mudou aqui? Foi as linhas, né, que antes eram cinzas. Ó, eram cinzas as linhazinhas, agora a gente colocou elas como com pretinho, tá certo? A gente pode mudar, a gente também pode informar se a gente quer ou não esses dendrogramas. Então, se eu colocar aqui falso, ó, vou colocar para a coluna, lembrando que a gente pode representar o true ou falso só pela primeira letra, né? Então, eu vou colocar para a coluna falso e vou deixar true para as linhas. Então, o que aconteceu? Aquele dendrograma, aquele agrupamento das colunas, não existe mais, tá certo? Com relação a essa parte dos ajustes, né, eu não vou mexer aqui nesse momento, mas eu poderia mudar a minha distância, poderia mudar meu método de agrupamento, tá certo? E poderia informar aqui alguns cortes. Então, vamos supor que eu queira, né, cortar as minhas linhas, ou seja, eu quero cortar em 5 agrupamentos. Tá? Então, é como se ele traçasse um corte aqui, de forma que ele visse,
né? Quais são esses 5 agrupamentos de observações? E aí ele vai dividir. Vocês conseguem visualizar? Ó, que aqui tem uma divisão, aqui tem outra divisão, aqui tem outra divisão, aqui tem outra divisão. Então, esses são os 5 agrupamentos por meio daquela estratégia de agrupamento completo e distância euclidiana. Vamos mudar mais coisas aqui. A legenda, vamos deixar, né? Os breaks da legenda. Se vocês observarem, está de -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu poderia colocar os breaks em, vou colocar aqui C, de -1, depois 2, depois 5. Só quero esses 3. Então, ó, -1, 2 e 5. Então, além, né, de eu especificar só 3 valores, opa, deixa eu voltar aqui, eu poderia especificar os rótulos. Então, eu poderia falar do seguinte, vamos colocar aqui, por exemplo, baixo, médio e alto. Então, eu quero rotular, né, como baixo, médio e alto. Então, para que a pessoa tenha uma noção. Então, se tá aqui azul é porque são valores baixos, quanto mais vermelho, valores altos. Posso também rotular como categorias, tá certo? Vou deixar a anotação para o final, tá, gente? Vamos pular aqui a anotação por enquanto. Posso tirar o número das linhas. No caso aqui, show row names, eu vou colocar como falso. E vou colocar um título aqui em main. Então, vou colocar assim, ó, heatmap dos dados do Titanic, tá? E vou mudar o tamanho da fonte para 15, ok? E da coluna aqui para 12. O ângulo, eu vou utilizar o ângulo de 90 graus. Então, vamos ver quais serão as transformações. Ó, então, percebam que aumentou, a minha fonte aumentou. As minhas variáveis que estavam inclinadinhas em, 45 graus, agora estão em 90 graus, certo? O que mais que a gente mexeu? Colocamos um título, né? E com a fonte maior, tá certo? E tiramos, né, os rótulos das linhas. Então, eu vou colocar aqui como 10 mesmo, porque eu achei essa fonte bem grande. Então, vou voltar aqui para os 10. E no ângulo, eu vou deixar em 0, talvez. Vamos ver como é que fica. O que seria esse ângulo 0? Fica ruim, né? Então, eu acho que 45 graus é o mais bonitinho, na minha opinião, certo? Eu acho bonitinho essa representação em 45 graus, ok? Vamos mexer mais coisa aqui. A gente tem a opção de mostrar os números. Vamos lá? Vamos colocar aqui true. E rodar para ver. Então, ó. Eita, vamos ver se a gente consegue enxergar. Acho que não, né? Acho que não, gente. Vou tentar fazer aqui. Vamos aumentar esse número aí. Vamos colocar aqui, ó, 1.2 para ver o que acontece. Ainda continua pequenininho, né? Vamos ver aqui 2, talvez. A gente começa a ver que tá aparecendo alguma coisa, mas vamos lá, vamos aumentando. É tentativa e erro aqui. Já dá para ver alguma coisinha aqui, ó. Conseguem ver? Seriam os valores daqueles que a gente normalizou. Olha que bacana, fica bonito, né? Gostei dos valores. Deixa eu colocar um pouquinho maior aqui. Botar aqui talvez 8. Talvez fique demais. 8 ficou demais, mas talvez aqui 7. A gente já consegue ver os valores. Bacana, né? Representado com 2 casas decimais. Se eu quiser uma casa decimal, eu troco esse 2 por 1. Tá certo? Então, ó, uma casinha decimal. Podemos mexer também
no nome, né, dos rótulos, então eu tirei o nome das linhas, mas as colunas estão aí. Então eu poderia talvez colocar em português, se fosse o caso, né? Então, ó, idade, vou colocar aqui parentes 1, parentes 2. A gente pode pedir um help, né? Para ver direitinho o nome das variáveis, mas aqui eu sei que é número de parentes. Se não me engano, o par H vem de par, parents, pais, e CH de children, filhos, tá? E o outro seria o irmãos, cunhados, enfim. Tá? Vou colocar parentes 1, parentes 2 só pra gente ver. E o último seria tarifa. Então, ó, a gente consegue, por meio do argumento labels underline col, mudar os nomes das nossas colunas, tá? Posso salvar em um arquivo, vamos fazer isso daqui a pouquinho. E antes da gente salvar, vou voltar lá na anotação, annotation, para mostrar para vocês, por exemplo, que eu poderia, para cada linha ou para cada coluna, colocar uma cor para representar alguma outra informação, tá? Que seria alguma anotação. Então, vamos supor que eu queira representar cada coluna por uma cor de acordo com a sua classificação de variável. Então, eu quero classificar, representar com uma cor aquelas variáveis que são contínuas e de outra cor aquelas que são discretas. Então, idade e tarifa seriam variáveis contínuas e aqui parênteses 1 e parênteses 2 seriam as variáveis discretas. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou voltar com os meus nomes do jeito que estavam antes. Então, vou colocar aqui null, tá certo? Então, ó, age, CBSP, Porsche Fair. E aí eu vou criar, ó, observem aqui, eu vou criar um data frame com a variável classe, especificando nesta ordem, né, na ordem das variáveis, ou a letra C ou a letra D, para indicar se é contínua ou se é discreta. E aí, vou criar aqui, que eu estou chamando de cat underline dados. Então, ó, percebam, criei aqui um banquinho, né, um data frame com uma coluna de 4 linhas, classe especificando C, D, D, C. Contínua, discreta, discreta e contínua. E vou agora substituir o nome dessas linhas pelo nome das variáveis, para ele saber que ele tem que colorir, por exemplo, a variável age com a categoria C. As duas seguintes com a categoria D e fair com a categoria C. Então, eu vou atribuir ao nome das linhas desse banquinho cat underline dados o nome das colunas do meu banco dados num ou num underline também scale, tá? Tanto faz. Então, ó, o meu banco ele fica da seguinte forma, tá? Com as linhas, agora o nome das linhas sendo o nome das colunas. E aí, lá na função, lá no argumento, annotation call, eu vou colocar esse banco cat underline dados. Então, vamos ver se vai dar certo. Então, ó, o que ele fez? Ele criou aqui, né, esse código. Poderia ser qualquer outro código, tá, gente? É um código que eu pensei aqui para informar a categoria, né? Ou melhor, o tipo de variável, tá? Então, ele atribui. A gente também pode ajustar o nome, enfim, as cores, tá certo? Tá? Mas vou deixar assim para vocês visualizarem. Então, agora a gente pode exportar. Ou a gente pode exportar por aqui, salvar como imagem. Talvez seja a forma até mais fácil. Ou, se vocês quiserem exportar logo na função, aqui em File Name, vocês vão colocar, entre aspas, o caminho. Então, vou colocar aqui C, dois pontos, barra users, barra Letícia, barra desktop, barra
YouTube, que é a minha pasta, barra, vou colocar aqui, heatmap.png, tá certo? Então, eu vou salvar esse gráfico nesse arquivo, naquela pasta. Então, se a gente olhar aqui, ó, heatmap, temos aqui o gráfico que a gente acabou de criar. Bacana? Heatmap dos dados do Titanic. Voltando aqui para o nosso R. Então, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham aproveitado esse videozinho de hoje. O gráfico heatmap ele é muito utilizado nos artigos científicos e ele é uma excelente visualização para você mostrar todo o seu banco de dados por meio de cores. Então, o leitor ele consegue captar rapidamente grupos que existem dentro do seu banco de dados e a variabilidade dentro de cada variável, tá certo? Até o próximo vídeo e tchau!